Nosso entrevistado de hoje é o cantor Tico Santa Cruz. Tico, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa sala virtual do Metrópolis. Valeu, obrigado pelo convite, Caio. Obrigado, Metrópolis. Estamos aí para bater um papo. Ô Tico, sexta-feira você e os Detonautas lançaram junto com o Gabriel Pensador, na verdade lançaram não, relançaram, né? Racismo é Burrice, enfim, numa esteira aí de músicas que você tem lançado recentemente para trazer temas importantes para a discussão da sociedade. Por que o racismo é burrice nesse momento, né? Como no ano passado foi Michelle também, enfim? O racismo é uma pauta que já está sendo debatida há alguns anos, né? Não é uma pauta nova. Eu já participei de uma série de ações, de mobilizações. Viajei o Brasil todo falando sobre o genocídio da juventude negra, junto com outras pessoas que são envolvidas nos movimentos sociais. E aí agora, nesse período, depois que a gente fez aqueles lançamentos seguidos, achei que era pertinente a gente tocar nesse assunto novamente. E aí, para não pegar uma coisa, escrever uma nova letra, etc., eu sou amigo do Gabriel da infância, desde a adolescência. E aí me lembro dessa letra muito bem, né, da época que ele lançou e do quanto isso foi emblemático naquela época, que não se falava tanto de racismo quanto se fala hoje. E resolvi adaptar aquela letra junto com o Gabriel, mas também chamei o Preto Zezé e o Silvio Almeida, para a gente poder dar o suporte que a letra precisava para a atualidade, né? A gente está em 2021, de 93 para cá, algumas coisas mudaram, algumas abordagens, etc., algumas falas também mudaram, e resolvi ir pontuando, né, entre um verso e outro, como que o racismo estrutural tá dentro da nossa sociedade e às vezes a gente não percebe. E a música ela foi em 2003, o Gabriel lançou uma versão dessa música no acústico dele, no Acústico MTV. E como ele teve um problema por causa de base, nos anos 90, por causa daquela base que ele usou, do sampler que ele usou, ele teve que rebatizar a música. E aí ele colocou esse nome, né? Racismo é Burrice. Que é um nome que, de certa forma, tudo bem, pode parecer meio que um nome superficial, mas que acessa a garotada, acessa a molecada, até você conseguir trazer o argumento do que é o racismo estrutural, você falar racismo é burrice, o moleque que está ouvindo fala, pô, racismo é burrice, aí já começa a associar uma coisa a algo que não é legal, que não é racismo é uma coisa negativa. E aí você já vai fomentando esse debate para poder depois se aprofundar, que é onde a gente quer chegar. Só nesse governo do atual presidente da República você lançou algumas músicas também com críticas bem duras, né, em relação ao cheque do Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, então você batizou a música de Michelle. Como é que foi a retaliação? Como é que você avalia o governo Bolsonaro? E justamente por ter um governo mais conservador, você vai continuar com essa tendência de fazer críticas abertas e duras assim, usando a sua visibilidade para isso? As nossas músicas sempre fizeram críticas aos governos, assim, desde 2002, né? O Detonautas lançou o primeiro disco em 2002. Aí tem uma música Ladrão de Gravata, que foi uma música que eu compus nos anos 90. Em 2004 a gente lança o segundo disco, também tem algumas músicas com críticas, como O Mercador das Almas, que fala sobre essa questão do lucro acima de tudo, de vender tudo para poder comprar todo mundo e etc. Depois a gente fez no Retorno de Saturno, a gente fez Enquanto Houver, que é uma música que fala sobre milhares de problemas sociais, etc. Então, assim, a gente sempre veio pontuando as questões políticas e sociais no nosso trabalho. O fato é que, na verdade, naquela época não tinha tanta atenção da população para esses temas, né? Acho que de 2013 para cá, as pessoas começaram a participar mais e a procurar mais informação e conhecimento sobre a questão política, e depois da polarização o negócio ficou um pouco mais sujo, vamos dizer assim, em termos de diálogo, né? Porque começou a virar torcida organizada e as coisas meio que se perderam do foco, que eu acho que é o conteúdo mesmo. E durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem se manifestado através de uma outra linguagem, né? Que é a linguagem da sátira, a linguagem da ironia, a linguagem do humor, que eu acho que é uma linguagem que acessa mais a garotada. Michelle, por exemplo, foi hitzaço no TikTok, que é uma rede basicamente de garotos, de meninas, de adolescentes, né? Então, quando você consegue trazer assuntos políticos ou sociais
para o âmbito da conversa, do diálogo com a sociedade como um todo, né? Não só pegando uma faixa etária, mas nem só uma classe, mas pegando todo mundo que está ali dentro daquele universo, acho que o impacto é muito positivo. Em termos de retaliação, o que aconteceu foi que a primeira-dama foi até a delegacia para dar uma denúncia, e acabou potencializando mais ainda a música, né? Então, acho que foi um movimento equivocado da parte dela. Eu até sempre falo que eu compreendo a posição dela como mulher e como uma pessoa que está sendo, de alguma forma, colocada numa posição por conta de algo que uma outra pessoa fez, né? Mas como envolve também, obviamente, o CPF, né? Então, porque está falando de uma conta de banco, então todo mundo tem que ter consciência, né, do que está acontecendo para poder se defender. Então, a música é uma ironia, uma brincadeira com uma coisa séria, que é a questão desse fato que não foi esclarecido até hoje, né? Ninguém sabe por que botou aqueles 89 mil e não se falou mais disso também. E deu alguma coisa que a delegacia te convocou, te intimou para prestar depoimento? Deu algum desdobramento essa denúncia dela? Não, eu acho que depois da repercussão até não seria melhor, não seria muito bom, né? Quando você faz esse tipo de ação, acaba chamando mais atenção, né? O governo está com foco em jornalistas, está com foco no Felipe Neto. Tá? O governo tem alguns focos ali que eles consideram talvez mais delicados, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico de comunicação. Eu acho que o que aconteceu com o Detonautas ali foi um erro de percurso da primeira-dama, que acabou chamando atenção para a música. Ela já tinha chegado a um determinado lugar, e aí ela extrapolou depois que foi na delegacia. Eu acho que serviu de alerta para dizer que a sociedade não vai aceitar censura. O que aconteceu com o Felipe Neto, você bem colocou, de ser retaliado, enfim, até um delegado da Polícia Civil, sendo que não era a esfera competente, seria uma da Polícia Federal. Mas, enfim, ele foi intimado, acabaram que derrubaram depois a intimação, mas a gente percebe que o governo tem usado a máquina para perseguir pessoas que não falem de acordo com a cartilha que o governo quer. Isso te atinge, isso te ameaça ou te preocupa de alguma forma? Não em relação ao Tico Santa Cruz, que tem um posicionamento muito firme, mas em relação àqueles artistas que não têm uma firmeza, que não tem uma segurança sobre aquela estratégia que ele está seguindo? Eu acho que, cara, desde 2014 eu venho sofrendo retaliações. Então, não é agora que isso começou. Assim, na internet a coisa já estava, as milícias digitais já estavam fluindo, já estavam se organizando. E eu tentei alertar isso lá em 2014, mas como não estava pegando artistas do porte muito grande, vamos dizer assim, né? O Detonautas é uma banda grande do mainstream, mas é do rock. A gente não está falando de artistas super populares da música brasileira. Então, obviamente, isso já está sendo construído, essa narrativa de ataque, de censura, já há algum tempo. E agora, obviamente, com a máquina do Estado na mão, fica mais poderoso, né? Essa tentativa de silenciamento. Eu acho isso bastante perigoso, né? Do ponto de vista democrático, porque o que sustenta a democracia, na verdade, é a comunicação. Mas aí as pessoas podem falar, mas e aí, quando então o Daniel lá, o deputado, foi preso, etc. Mas aí vamos colocar cada coisa no seu lugar, né? Porque uma coisa é eu fazer uma menção, uma crítica ao Estado, ou fazer uma crítica ao governo, ou ao presidente, ou alguém, enfim, do legislativo, ou do judiciário, sem querer anular, obviamente, a função democrática das instituições, né? Que foi o que esses bolsonaristas que estão atacando a democracia, estão atacando justamente aquilo que lhes protege a voz, que é o direito que nós temos de poder falar o que nós pensamos dentro de uma democracia. Quando você ataca a democracia, você está tentando, obviamente, restabelecer um governo ou uma forma de autoritarismo que vai restringir a fala. Então, é bem diferente, né? Porque as pessoas costumam... mas quando o fulano de tal, que é bolsonarista, falou contra o STF, falou contra a democracia. Pediu AI-5, intervenção militar, coisas que estão ligadas a justamente esse direito, que é o direito à liberdade de expressão. Numa ditadura, no AI-5, não tem liberdade de expressão. Num golpe militar, não tem liberdade de expressão. Agora, quando você está dentro do sistema e está fazendo uma crítica ao sistema, sem estar querendo, obviamente, destruir a democracia, eu acho que é importante que essa crítica seja feita, né? Tipo, a gente viu durante o governo Dilma, o governo Lula, as pessoas criticavam abertamente. Eu mesmo fiz críticas e nunca sofri nenhuma retaliação nesse aspecto.
Então, quando você começa a ter que pensar o que você vai falar, para saber se isso vai te ter uma retaliação, seja econômica, seja física, seja virtual, é porque a democracia está capenga, né? Então, a gente precisa fortalecer os meios democráticos e acho que o trabalho que o Felipe Neto vem fazendo é muito importante no sentido do embate, né? De mostrar, ó, peraí, aqui a gente vai ter uma posição de resistência e não vão calar, né? E aí, tipo, eu espero que o Estado entenda que a ideia da arte, enfim, da crítica, seja uma crônica, um texto, uma música, um quadro, um filme, uma peça de teatro, que isso está resguardado pela Constituição. Você falou do Felipe Neto, recentemente ele publicou um tweet dizendo que perdeu um contrato com um banco justamente por ter se manifestado dessa forma contundente contra o Bolsonaro. Obviamente você deve ter sofrido algum tipo de retaliação financeira, econômica também, por conta dos seus posicionamentos, mas eu quero citar inclusive o caso da cantora Ivete Sangalo, que foi cobrada publicamente para se manifestar em relação a medidas protetivas e sanitárias contra a pandemia, e ela não gostou muito da cobrança feita pelo secretário de Saúde do governo da Bahia. Qual é o seu posicionamento em relação... O artista ele deve usar a visibilidade dele para defender causas, tem que se posicionar obrigatoriamente, ou você acha que não, que isso tem que ser uma coisa de foro íntimo? Não, eu acho que obrigatoriamente ninguém é obrigado a fazer nada. A gente vive numa democracia e a democracia estabelece de que maneira cada um quer se relacionar com determinadas questões, sejam elas políticas sociais, enfim, sanitárias, dentro de uma crise sanitária. Eu considero apenas que qualquer movimento é um movimento político. Então, se você fala, é um movimento político, se você defende, é um movimento político, e se você se omite, também é um movimento político. E aí cada um escolhe em que lugar da história vai querer ficar. Eu gosto muito da Ivete, eu acho a Ivete uma artista incrível, tenho um carinho profundo por ela, um respeito profundo, e acho que se a Ivete tivesse o interesse de colaborar nessa questão, do ponto de vista dela interno, estar disponível para poder falar sobre isso, seria uma grande peça, né, nessa estrutura da gente conscientizar as pessoas, principalmente sobre as questões sanitárias. Não vou nem entrar no viés político, porque eu acho que o viés político é mais profundo do que a questão sanitária. A questão sanitária é comum para todo mundo, não importa se é de direita, de esquerda, de centro, enfim, é uma questão científica, né? Se você se sente confortável, com conhecimento para poder falar, e você tem muita gente para poder falar, e você quer falar sobre isso, é ótimo. Se você não quer também, acho que é uma coisa que a gente tem que respeitar, porque nem todo mundo tem a mesma disponibilidade interna para poder falar. A gente não sabe o que as pessoas estão vivendo, né? A gente não sabe o que as pessoas estão disponíveis para enfrentar quando você está num estado autoritário como esse, quando você tem um monte de pessoas que agridem, que xingam, que ofendem, que atacam, que ameaçam. Então, você colocar essa obrigação para o artista fazer alguma coisa pode ser autoritário também da nossa parte, né? Então eu acho que não é uma obrigação, mas sem dúvida nenhuma, se a Ivete, enfim, a Cláudia Leite, se as pessoas que têm muita visibilidade, o Roberto Carlos, enfim, todos esses grandes artistas que são importantíssimos dentro da história do Brasil e que têm grande visibilidade, pudessem, obviamente, usar sua voz na colaboração em relação a essa questão sanitária, né, de conscientização da higiene, da vacina, etc., seria muito bom, mas não é uma obrigação. Cada um escolhe onde quer ficar dentro da democracia. Ô Tico, eu tenho te seguido lá no Clubhouse, essa nova plataforma, e em várias salas você tem sido um defensor de esclarecer fake news, né? Você está sendo, na verdade, um combatente, né, das fake news. Qual o impacto que você avalia dessa rede que foi criada justamente para noticiar informação falsa, que inclusive sobre a pandemia, até mesmo sobre a pandemia, a gente vê a questão da vacina, de microchip, enfim, coisas que realmente, nesse momento que a gente está vivendo, é completamente prejudicial para a população. A desinformação mata, né, Caio? A desinformação mata. O que a gente está falando não são fake news que vão gerar pequenos problemas, tipo, enfim, um imprevisto, uma situação que dá para você conduzir e que já é por si só uma coisa desagradável e desnecessária dentro de um núcleo que a gente tem hoje de comunicação que é muito grande dentro das redes sociais. Quando você está falando da vida das pessoas e de uma pandemia que é uma coisa gravíssima, seríssima, uma crise sanitária mundial, você pensar que tem gente interessada em espalhar desinformação e que essa desinformação mata,
Eu acho que isso é uma conivência realmente com a necropolítica, né? Com essa política de morte, de extermínio, né? Porque muita gente acredita nas coisas que são passadas pela internet, né? Tipo, pelo WhatsApp, etc. Ontem mesmo no domingo teve uma matéria do Fantástico, né? Falando sobre as pessoas que estavam consumindo, tomando remédio, cloroquina, tomando ivermectina e tomando outros medicamentos que não tem nenhuma relação com a questão do Covid. Já foi comprovado, a medicina já veio, os cientistas já vieram, os laboratórios já vieram, as pessoas estão insistindo, então já mostra quadros de hepatite, quadros de problemas no fígado, uma série de danos, né, Até de físicos, né? transplante, né? Que na verdade assim é uma falsa sensação de que existe um controle que não seja o controle que a ciência está estabelecendo de fato, né? Que é o isolamento, que eu sei que é difícil para todo mundo, ainda mais num estado que não se preocupa em oferecer condição para a pessoa se isolar e resguardar também a sua condição de dignidade, né? De ter um prato de comida, de conseguir pagar a sua conta, de não ter que demitir um funcionário. Então, tudo parece ser feito dentro dessa pandemia no intuito de exterminar as pessoas, né? Tipo, parece que o governo o tempo inteiro está colaborando de alguma maneira, seja pela narrativa, pelas atitudes, pelo mau exemplo. Ele sempre está colaborando de alguma forma para poder fazer com que as pessoas se exponham ao vírus, e nessa roleta russa 300 mil pessoas já morreram, mais de 300 mil pessoas. Então é muito grave essa situação. Eu acho que qualquer pessoa que tenha um compromisso mínimo com a dignidade humana precisa realmente se colocar de frente e, na medida do possível, de fazer essas fake news. Você é um crítico conhecido contra o presidente Jair Bolsonaro. Você acha que o impeachment é o melhor caminho? Cara, eu não acho que o impeachment seja o melhor caminho. Mas se for necessário o impeachment para poder impedir as barbaridades que estão acontecendo, se o Congresso entender que consegue fazer esse movimento de forma a não prejudicar, né, o foco que é a pandemia, eu compreendo que, de fato, o presidente não tem competência nenhuma para se estabelecer como um gestor, ou seja lá o que ele quiser chamar, dentro de uma crise como a gente está vivendo nesses últimos anos, né? Se eu já não acreditava nele antes, pelos 27 anos que ele passou no Congresso como deputado e não fez nada, é muito difícil achar que ele vai mudar a postura dele, né, nesse momento, e que, de fato, ele, como pessoa, como indivíduo, como uma pessoa capacitada, gestor, conhecedor, com competência para fazer um trabalho tão importante, que é um trabalho de liderança durante um período histórico que a gente está vivendo e crítico que a gente está observando na humanidade, não vejo ele com essa capacidade. Sinceramente, eu nunca vi capacidade nele sequer para ser deputado, quanto mais ser presidente. Mas uma vez que se colocou na presidência, né, democraticamente, com seus 57 milhões de votos, eu avalio que acho que tanto o legislativo quanto o judiciário têm condições de analisar se ele cometeu crime de responsabilidade, se ele cometeu crime comum, que tipos de crimes ele cometeu, e se necessário for para poder restabelecer a democracia, restabelecer uma forma da gente conseguir evitar mais mortes, se o impeachment for necessário, que se faça. Eu, particularmente, acho que um processo de impeachment é um processo que tira a atenção do foco que é a pandemia. Então, quer dizer, o legislativo tem que passar por todo um rito e não é rápido, é um rito que demora, que exige, que demanda um monte de atenção, enfim, de questões que podem, no meu ponto de vista, desfocar da pandemia. Eu acho que, nesse momento, a pandemia é mais importante que a gente consiga neutralizar o Bolsonaro como presidente e os governadores, prefeitos, deputados, enfim, consigam estabelecer um diálogo para poder fazer com que a coisa funcione, que as vacinas sejam dadas e deixar que em 2022 as pessoas tirem nas urnas o Bolsonaro. Agora, se ele continuar com essa postura realmente que ele está adotando, o próprio Centrão, né, que é um aliado do Bolsonaro nesse momento, já sinalizou que não vai passar, que eles podem usar remédios mais amargos, como o Lira falou. Então, se ele quiser arriscar, eu acho que é uma responsabilidade dele, né? E aí, nesse cenário, entraria o general Hamilton Mourão, que é o atual vice-presidente. Você acha que ele teria uma condição melhor de conduzir o Brasil nesse momento de crise? Eu acho que, pelas declarações do Mourão, ele me parece ser uma pessoa menos estúpida,
né? Eu acho que ele é general, ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito maior, com certeza, do que o Bolsonaro, que foi um militar que foi colocado na reserva por mau comportamento, né? Então, a gente tem que analisar o histórico das pessoas. É bom para o país ter uma ala militar tão forte presente dentro do governo? Não vejo como algo positivo. Nem no regime militar a gente teve tantos militares ocupando cargos públicos. Mas entre o Mourão, que eu já vi declarações sobre a pandemia, sobre a vacina, sobre as questões relacionadas à ciência, e um negacionista, eu prefiro o Mourão, porque ele, pelo menos, não vai jogar contra a ciência, né? Eu acredito que o Exército Brasileiro, embora esteja fazendo um papel bastante duvidoso, apoiando, dando suporte para o Bolsonaro, não iria se propor esse papel se, de fato, tomasse a frente do país. Mas nenhum dos dois, para mim, é algo razoável. Eu acho que é só escolher entre algo que realmente o que vai causar menos dano. Ô, Tico, nesse momento, nesse turbilhão que o Brasil está vivendo, Lula ressurge, né, com a anulação das condenações dele e volta no cenário político até com uma certa força. Você acha que ele vai ser candidato e se sim, se você concordar com essa possibilidade, você acha que ele teria chance de tirar o Brasil da situação que está, não só na questão sanitária, mas eu digo também no cenário econômico, que está muito desacreditado no mundo inteiro? Enfim, qual a sua avaliação do possível retorno do ex-presidente Lula? O Lula é um grande líder, né? O Lula é um homem que já esteve à frente do governo no Brasil. Eu não votei no Lula nas eleições em que ele foi candidato. Na época eu tinha uma visão mais anarquista do sistema, coisa do tipo, se há governo, sou contra, e etc. Hoje eu tenho um conhecimento talvez um pouco mais aprofundado a respeito das questões institucionais, então eu posso fazer essa avaliação de uma forma mais profunda. E acho que não tem como comparar o Lula, aliás, não tem como comparar nenhum político dos que estavam disputando até as últimas eleições com o Bolsonaro, né? Isso aí é incomparável. O Bolsonaro é uma pessoa completamente despreparada. As pessoas votaram nele por ódio, né? Por ódio ao PT, por ódio àquela situação toda que foi conduzida nas narrativas que foram conduzidas desde 2014 para frente, com a queda da Dilma. Então, assim, é preciso tentar puxar a sociedade para o racional. As pessoas estão muito passionais. E aí, dentro da racionalidade, né, eu acho que se não houver nenhum outro movimento que possa impedir o Lula de disputar a eleição de 2022, ele é um forte candidato, sem dúvida nenhuma. E eu não tenho ainda, nesse momento, uma visão clara se eu votaria nele ou não. No segundo turno, contra o Bolsonaro, eu voto em qualquer pessoa. Mas eu ainda estou avaliando, de certa forma, se existe a possibilidade de se construir pelo menos do ponto de vista do campo do diálogo, né? Nem que seja para desembocar no segundo turno e a gente avaliar quem vai ser a melhor opção, uma outra via que não seja essa via. Não pela polarização, porque eu acho que essa polarização é uma polarização que ela efetivamente não pode ser qualificada como algo de semelhantes, né? A gente não está comparando coisas iguais. O Bolsonaro e o Lula não são iguais. Eu digo em termos de narrativa mesmo, da gente procurar projetos, ideias, e sair um pouco do personalismo, né? Sair um pouco da figura do Lula, sair um pouco da figura do Bolsonaro e ir um pouco mais na ideia de qual é a política que a gente está disponível para adotar nos próximos anos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, político, etc., para a gente conseguir fazer com que o Brasil ande para frente. Então, fazendo essa análise de forma mais aprofundada, com um cenário mais para frente, com as opções ali disponíveis, etc., eu acho que fica mais fácil de avaliar. Agora, sem dúvida nenhuma que, se for o Lula, por exemplo, o segundo turno com o Bolsonaro, meu voto é no Lula. Eu sei, mas você falou muito bem em relação ao voto anti-PT, que foi uma das coisas que ajudaram a eleger o Bolsonaro. Muita gente que não conhecia nenhum trabalho que ele desenvolvia acabou direcionando o voto em prol do Bolsonaro contra o PT. Você não acredita que possa ter esse movimento inverso nas próximas eleições também? Acredito sim. Já existe uma força política brasileira chamada antibolsonarismo, que ela é uma força que não é de esquerda, é uma força ao centro, eu diria. Mais à direita também, em alguns pontos econômicos, né? Porque o Bolsonaro não conseguiu cumprir a agenda econômica que interessava aos grupos liberais, e também de setores do centro e até da centro-esquerda, que são anti-Bolsonaro, tipo qualquer coisa menos o Bolsonaro. Só que essa qualquer coisa menos o Bolsonaro, para muitas dessas pessoas, ainda tem um antipetismo também.
Então, existe uma avaliação que tem que ser colocada no nosso radar, que é a questão das pessoas que talvez falem assim, então eu vou lavar minhas mãos, não vou votar nem no Bolsonaro nem no Lula. Então, essa avaliação do campo de vista da ciência política tem que ser avaliada. Não dá para a gente achar que a gente impõe às pessoas o voto que seja o voto, enfim, que nós achamos que é o voto mais adequado para o país. A gente tem que analisar que existem essas variáveis, o antipetismo, o antibolsonarismo, uma dificuldade das pessoas de entender como é que funciona o sistema presidencial, né, vamos dizer assim, presidencialista no Brasil, de coalizão, que é um sistema extremamente complexo, que exige que o presidente consiga fazer muitas alianças dentro do Congresso Nacional para conseguir aprovar pautas e programas para o seu governo. Então, é importante que a gente consiga visualizar, né, de que forma as pessoas estão se comportando. Eu sei que, posso te garantir, 20% o Bolsonaro tem, 20% o Lula tem. 60% são pessoas que estão aí voando. Então, como é que a gente dialoga com esses 60% e de que forma a gente pode trazer esses 60% para votar pela democracia? E, se for possível, obviamente, eu, como uma pessoa progressista, mais para um programa social e programa que possa fundamentar nos direitos, obviamente, dos trabalhadores, das pessoas menos privilegiadas, e aí sim criar uma política brasileira para que a gente possa conciliar, se for possível, né, com os interesses do mercado, dos bancos e de todos os agentes que enfim, que influenciam nessa perspectiva política, né? Você comentou mais cedo comigo que foi levar um integrante da sua família para vacinar. Você acredita que esse cronograma da vacinação no país vai chegar até o ano que vem, que é um ano eleitoral já, não pode fortalecer o Bolsonaro nesse discurso de que eu comprei, eu fiz, eu salvei a população? Olha, eu acho que se a vacina está sendo impulsionada, a última pessoa que tem algum mérito nisso é o Bolsonaro. E acho que isso já está bem claro para todo mundo. E tanto isso está acontecendo que está resvalando, obviamente, na popularidade dele, nas pesquisas e até na própria base, que não é a base dura, mas aquela base que ainda diz que apoia Bolsonaro por causa do Guedes, porque é liberal e etc. Eu acho que o Centrão, que sempre foi um jogador, né, vamos dizer assim, da cena política que pensa muito nos seus interesses antes de pensar coletivamente, já entendeu que sem vacina a coisa vai ficar feia para todo mundo. Então, acho que eles já estão pressionando mais o governo, e aí o governo se vê numa posição de ter que, de alguma forma, sair desse campo negacionista, ainda que sempre fique uma amarra, né, como o Bolsonaro, na última declaração dele ao lado do Queiroga, falou, não, porque os médicos, se quiserem, quer dizer, o cara não sai disso, ele sempre está ali, de alguma maneira, tentando achar uma razão que ele não tem, né? Nem do ponto de vista científico. Não sei, a narrativa das vacinas vai depender de que maneira que a sociedade vai ser comunicada, né? Eu acho que não pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o auxílio emergencial. Se fosse feita uma comunicação devida em relação ao auxílio emergencial, o próprio Congresso Nacional lançar peças publicitárias dizendo, olha, o Congresso Nacional votou a favor dos R$ 600 para a população e etc, etc. Eu acho que é uma guerra de comunicação. Se essa comunicação for bem feita, o Bolsonaro não tem como ele se colocar como pai da vacina, porque ele negou essa vacina o tempo inteiro e tem milhares de vídeos, fotos, depoimentos, declarações, atitudes que colocam totalmente contra o espectro dele tentar levar alguma vantagem política em relação à vacina. Agora, precisa comunicar isso para a população, né? Se não comunicar, aí a população, obviamente, que está sendo vacinada e se sente grata porque está sendo salva a vida, pode, de alguma maneira, associar o Bolsonaro. Mas aí vai depender de que forma vai ser comunicado isso. Ô Tico, recentemente a deputada Bia Kicis, né, que é a presidente da CCJ, ela fez um post dizendo que um PM da Bahia que atirou contra policiais foi morto por se recusar a prender trabalhadores. Depois ela apagou o post. Qual a sua análise em relação a essa atitude da deputada incitar a violência policial na Bahia, contra o governador, principalmente? Olha, a Bia Kicis é uma deputada conhecida por divulgar fake news de forma avassaladora, né? Ela já divulgou fake news de mim, já divulgou da minha banda, já divulgou de vários artistas, já divulgou contra a ciência, já divulgou contra o isolamento, contra a vacina, contra tudo que possa ser proveitoso e útil para a sociedade. Então, muito me admira, na verdade, o Arthur Lira e a bancada que foi eleita, enfim,
da CCJ, que é uma área tão importante dentro do Congresso, para uma deputada que está totalmente ligada com atos antidemocráticos, com questões relacionadas a fake news e tudo. Então, assim, eu não consigo compreender realmente como é que a Bia Kicis ainda tem esse poder, né? Porque ela é uma delinquente. Ela é uma delinquente, é uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade com nada. Ela passa fake news como se fosse uma coisa realmente mais normal do mundo, sem escrúpulo algum com o estrago que isso pode fazer, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, né? Tipo, a situação é muito triste que aconteceu na Bahia, de um policial militar chegar àquele ponto, né? Eu não sei qual é a avaliação, se saiu já alguma avaliação psiquiátrica ou psicológica do ponto de vista médico para poder falar que ele surtou ou que não surtou, eu não posso fazer essa afirmação, mas por si só a gente sabe que dentro da Polícia Militar a questão da saúde mental não é tratada da forma como se deve ser tratada. Então, acho que a Bia Kicis, ao invés de inflamar a Polícia Militar, ela devia estar inflamando a comunidade médica, a comunidade que trata da questão da saúde mental, para que oferecesse aos policiais respaldo, né, e segurança para poder conseguir trabalhar dentro de uma pandemia e diante de tanto estresse que essas pessoas já estão expostas, com uma condição melhor de trabalho, com melhores salários, com melhores condições de equipamentos, carros, etc., e com um melhor atendimento em relação à saúde mental. Quando ela joga a polícia contra o governo, contra o governador, no caso, que é o chefe da polícia do Estado, o que ela está fazendo é estressando mais ainda esses policiais, ou seja, ela não está com comprometimento nenhum em relação à saúde desses policiais, à saúde mental, ao dano físico, ao dano democrático que isso pode causar. Ela só está querendo tumultuar as coisas. Então, eu vejo isso de uma forma muito triste, me indigna muito, né, saber que essa pessoa tem um poder tão importante na República, e eu espero que as autoridades competentes ajam para evitar esse tipo de discurso, porque isso é um discurso golpista muito perigoso que não pode ser deixado ser levado adiante para não termos risco, né, de que isso ganhe algum tipo de valorização até do ponto de vista da instituição. Tico, é inevitável a gente falar sobre pandemia, como que ela atingiu de forma tão brusca, né, o setor de entretenimento. Como é que você, os detonautas, têm feito para poder se virar com tudo fechado, justamente por ter sido um dos setores mais afetados pela crise sanitária? Então, Caio, cara, o nosso setor é o mais afetado, né? Não acho que não tem nenhum outro setor mais afetado. Nem o turismo foi tão afetado quanto o entretenimento, porque as pessoas, de certa forma, quando ela teve uma leve queda ali durante a pandemia, viajaram, foram para alguns lugares, os restaurantes bem ou mal estão funcionando, os shoppings bem ou mal estão funcionando. Eu acho que está tudo mais ou menos, mesmo que não esteja funcionando a 60%, mas se está funcionando a 30%, a 40%, de alguma maneira está funcionando. A gente parou. A gente não tem 1 ano e 1 mês que a gente não faz nada, né? Então, eu sou uma pessoa que tem condição de me manter aqui dentro desse período, fazendo às vezes uma postagem paga, um vídeo, alguma coisa que me dê alguma receita mínima. E eu também tive, na minha história de vida, consciência de ter um fundo de reserva que me desse oportunidade de eu sobreviver por algum outro problema que eu nunca imaginei que fosse uma pandemia, né? Mas é óbvio que esse fundo também não é eterno, eu não sou milionário, eu não estou no topo da pirâmide, então não tenho como ficar sem trabalhar aí mais tanto tempo. Tenho feito todo o esforço possível para economizar tudo que eu posso, para conseguir passar o tempo que for necessário, porque eu sou uma pessoa responsável em relação ao público. Agora, a equipe, o pessoal da equipe, o pessoal que trabalha no backstage, a galera que trabalha indiretamente com a indústria do entretenimento, o pessoal dos bares, né, que os funcionários trabalham em bar, limpeza, segurança, bilheteiro. Cara, essa galera está muito, muito, muito prejudicada. E não há nenhum tipo de política pública realmente direcionada para o setor da cultura que tenha uma relevância do ponto de vista assim, não, tá ajudando, está colaborando. A nossa equipe, por exemplo, a gente colaborou com eles, ajudou no sentido de adiantar tudo que a gente poderia adiantar de shows que estavam marcados e que foram adiados, né, no ano passado. Depois a gente entrou junto com eles dando suporte para que eles pudessem pedir ajuda financeira para a Live Nation, que é uma associação mundial que está cuidando, né, junto com artistas do mundo inteiro, Paul McCartney, Lady Gaga, o Pearl Jam, enfim, vários artistas que se juntaram de vários estilos para poder fazer um fundo para poder distribuir no mundo para as pessoas que trabalham no entretenimento nessa parte do backstage.
Então, eles receberam algumas quantias em relação a essa ONG que está fazendo esse trabalho e já tem cada um já está atuando em outras atividades. O Fio, por exemplo, que é guitarrista do Detonautas, ele está fazendo delivery de hambúrguer, de cheeseburger, que, aliás, é uma maravilha, eu indico para todo mundo, porque realmente é muito bom. Ele é um cara que tem essa capacidade de trabalhar na área de gastronomia e está se virando dessa maneira. Conheço outros amigos também que foram se virar de outras formas. É muito triste, né, cara, ver que você, por conta de uma incompetência generalizada, porque a gente sabe que os impactos poderiam ser menores se tivesse uma organização mínima do governo, principalmente com relação às políticas públicas de oferecer subsídio para a população, para os setores que sobreviverem nessa pandemia. É muito triste a gente ver que chegamos a um nível que realmente cada um está sobrevivendo como pode, né? E tem muita gente passando fome, muita gente na miséria, muita gente que saiu daquela classe que era o finalzinho da classe média, foi para a pobreza e da pobreza empurrou para baixo para a miséria. Então é muito complicado. A situação do Brasil hoje é uma situação que realmente eu particularmente acho que poderia ser evitado se a gente tivesse uma pessoa competente junto com outras tantas lideranças que poderiam se juntar para poder evitar os danos. Chico, a gente chegou aqui ao final da nossa entrevista. É sempre muito bom conversar com você, é esclarecedor ouvir seu ponto de vista, ainda mais num momento que é tão difícil a gente realmente ter uma informação certeira do que está acontecendo e pessoas ainda propagando fake news, né? Cara, te agradeço aí pelo espaço, ao Metrópolis também por estar dando essa oportunidade da gente bater um papo. E é isso, acho que nossa função agora é resistir, é levar a informação para as pessoas, né, o conhecimento, principalmente que a informação também tem informação falsa, então a gente levar o conhecimento para as pessoas e cada um fazendo sua parte, você fazendo sua parte na imprensa, eu fazendo minha parte aqui como artista, e cada um entendendo qual é o seu papel dentro dessa engrenagem para a gente poder realmente escapar dessa pandemia, porque independente de classe, credo, cor, raça, gênero, posicionamento social, enfim, acho que todos nós temos em comum desejar que a gente consiga sair dessa pandemia o quanto antes possível e, obviamente, através da ciência, né? É exatamente você que ficou com a gente nessa conversa até agora. Muito obrigado pela presença e lembrando que você também pode ajudar o Brasil a sair dessa, né? Se puder, fique em casa, se não puder, use máscara, lave as mãos com sabão, use álcool gel e vamos torcer para que as vacinas consigam chegar em maior escala aqui no nosso país. Muito obrigado, a gente se vê na próxima, tchau.